quem não sabe, Escola Cameração é o título de uma série da Multirio, da qual eu participei com muito orgulho. Viu? Os episódios abordavam a produção audiovisual dos estudantes da rede. Chamado pela equipe carinhosamente de ECA, a série teve 4 temporadas, nas quais a gente pôde ver o talento e a criatividade da meninada. A gente, inclusive, entrevistava professores que faziam. A Rosa Nogueira foi uma das nossas professoras produtoras, a Lídia também, que está aqui, foi contemplada com um dos programas, foi muito legal. Bom, quem ainda não assistiu, a série está lá no portal da Multirio, multi.rio. Bom, para inspirar a conversa, a gente agora vai exibir alguns filmes realizados pelos nossos estudantes, que foram selecionados para a mostra Geração, nessa última edição do Festival do Rio. O Tupi de Todo Dia, da Escola Municipal Bolívia, e Arte Viva, do Núcleo de Arte Leblon. Vamos lá? Eu sou a professora Janaína, vim dar aula de tupi para vocês. Mas é hora do nosso recreio. Se vocês soubessem falar tupi, era hora do recreio de vocês. Boa tarde. Boa tarde. Mas a gente sabe tupi. Ha, ha, ha. Vocês sabem falar tupi? Sagui. Tá bom, claro. Siri. Jacaré. Tatu. Urubu. Paca. Butantã. Carioca. Pororó. Arara. Caturana. Saci. Abacaxi. Guaraná. Partiu! Hora do recreio! Professora Janaína, que todo mundo já sabe que a palavra tupi. Isso! Vocês me colocaram para trabalhar com uma turma que já sabe? Você tá na escola errada. Como assim esses alunos já sabem tupi? Aqui na escola a gente já trabalha com coisa indígena. Então vou embora. E aí, tu viu lá? A tia queria tirar o recreio da gente. Mal sabia ela que a gente sabe falar tupi desde que a gente nasceu. É, partiu tupi.
sei vocês, eu adoro um bastidor. Então, quando tem esses programas, esses vídeos que as escolas fazem, que mostram no final os bastidores, é muito legal. Bom, então, agora, para compor a mesa Escola Câmera Ação, eu convido a professora Lídia Santos, da Escola Municipal Bolívia, da Terceira CREA. Professor André Brilhante, do Núcleo de Arte Leblon, segunda CREA. Bem-vindo. E a querida Maria Alva Monteiro, que é uma das idealizadoras do Cineduc, Cinema e Educação, entidade que há mais de 50 anos atua no campo do cinema e educação e apresenta a linguagem cinematográfica para as crianças e adolescentes. E quem vai mediar a conversa é a Joana Millier, assessora da Multirio. Oi, Joana, vem aqui. Bola é sua. Vamos chegar mais para frente, ficar mais juntinho, gente? Calor humano é tudo de bom. Está muito espalhado o povo. Obrigada. Boa tarde. Olha, eu queria chamar também para compor essa mesa os estudantes que são autores desses filmes. Então, queria chamar a Isabela Rodrigues, a Larissa Figueiredo. A Larissa não veio? Tá. O Wilson Júnior, a Emanuela do Nascimento, o João Guilherme e a Alice de Araújo. E a Ângela. São os autores desses 2 filmes que vocês acabaram de assistir. Então, começando, é um prazer enorme estar aqui. Eu trabalho na assessoria de articulação pedagógica da Multirio. E a gente está aqui pensando nesses 30 anos, a gente está falando hoje, para quem esteve aí de manhã, a gente está falando de cultura digital, a gente está falando de mídia e educação. E quando a gente fala desses temas, acho que uma coisa fundamental é a questão do audiovisual, do cinema. Afinal de contas, a gente vive hoje numa sociedade de imagens, e como é que a escola ajuda a gente a viver e a pensar essa sociedade. E quando a gente fala de digital, outro dia eu estava lendo que 80% do conteúdo que está na web é de vídeos. Então, como é que a gente forma crianças e adolescentes para estar nesse mundo digital, para estar na web, para estar vendo, pensando e olhando através dessas imagens? Então, acho que esse é um tema assim, fundamental na escola, essa ideia de se pensar o cinema e a educação. E quando a gente também pensa em formar, a gente fala na escola de formação de leitores, e a gente também precisa falar da formação de espectadores. Então, assim como é importante na formação de leitores que a gente tenha não só os leitores, mas também os escritores, que a gente pensa nessa dimensão da leitura e da escrita, quando a gente fala de cinema e de audiovisual, também é fundamental que a gente fale também não só de um espectador que assiste, e que assiste de forma crítica, mas também de alguém que produz, de alguém que está produzindo audiovisual. Hoje de manhã, para quem estava mais cedo ouvindo a professora Sara Pereira, falando dessa questão da importância da participação, da importância e do quanto que a gente vê hoje que, por mais que a gente fale, os jovens eles estão na internet, eles estão, existe esse mito dos nativos digitais, mas o quanto que eles hoje são muito mais consumidores do que produtores em si. E assim, o quanto que há uma função da escola em estimular essa produção. E quando a gente produz também, a gente passa a ser um espectador mais crítico, A gente passa a ver os filmes de uma outra maneira, porque a gente entende como é que aquilo está sendo feito, o que é a edição, como é que a gente escolhe um determinado ângulo de uma câmera, e isso ajuda a gente a formar esse olhar, a formar esse espectador. Então, eu vou começar agora combinando que acho que a gente tem de 10 a 15 minutos para cada um, e aí depois a gente abre para perguntas, para um bate-papo. Tá? E aí a ideia é que vocês falem juntos sobre essa produção que vocês fizeram com os seus professores. Enfim, contem um pouquinho para a gente como é que foi. Tá? Eu tenho aqui
só uma apresentaçãozinha. O André é brilhante, né, do Núcleo de Artes Leblon, junto com os alunos. O André é mestre em teatro pela Unirio, professor de licenciatura em teatro na Faculdade da Sens Gran Rio, é professor de artes do município e do estado do Rio há 25 anos, onde também leciona teatro e vídeo. Vencedor de diversos prêmios como autor, diretor e ator de teatro. André também recebeu, em 2019, o prêmio de primeiro lugar no Festival de Cinema das Escolas do Rio, realizado pela Multirio, com o filme A Bandeira Branca da Paz. Ai, gente. Bacana, enfim, eu quero agradecer estar participando aqui desse evento tão importante, ter sido escolhido. Enfim, o convite para a gente foi super bacana, os alunos estão muito felizes de estar aqui. E acho que assim, isso vem celebrando, né? São 25 anos, eu sou de teatro, mas me reinventei muito no vídeo, e eu acho que criatividade é, com certeza, uma palavra-chave para a gente, né? Eu trabalho no Núcleo de Arte Leblon, que é uma escola especializada em arte, né, da prefeitura. Existem alguns núcleos de arte da prefeitura, e eu trabalho no Leblon. E a escola é muito importante, o trabalho que ela faz lá, em várias linguagens artísticas. E eu entrei como coordenador, já fui coordenador, fui para o teatro, e essa inquietude minha, e conectada também com essas questões que você apresentou, relacionadas à juventude, me fizeram me reposicionar, né, enquanto educador. Eu acho que o educador, de verdade, eu acho que ele fica sempre inquieto, né, em como que eu posso dialogar melhor com esses alunos. Então, essa produção em especial, que a gente trouxe, a Arte Viva, que participou do Festival de Cinema da Mostra Geração, ela foi uma produção que a gente fez em 2022, ano passado. Para falar especificamente dela, a gente queria homenagear o centenário da Semana de Arte Moderna. E a gente pensou como homenagear, né? Como fazer essa homenagem, que não seja uma forma tradicional, que seja uma forma reinventada. E a gente, ao mesmo tempo, queria se conectar com esse jovem, hoje em dia, que vê muita coisa, né? Consome muitos vídeos, mas, às vezes, não sabe o que vê, né? Então, a gente queria provocá-los no sentido do exercício do olhar real. Antes de trazer qualquer panorama histórico daquelas 9 obras que a gente selecionou da Semana de Arte Moderna, da Anita Malfatti, dos outros pintores, a gente queria que eles observassem aquelas obras e pudessem filtrar daquelas obras o que seria importante, né, escolher. Então, foi uma pesquisa muito grande, anterior, né? Foi um vídeo que a gente fez num formato totalmente novo para a gente. A gente não fez áudio nenhum, né? A gente filmou tudo num dia só. Essa era a nossa proposta. Era um jogo que misturava o teatro com as artes visuais e com o vídeo. Então, a gente se propôs a preparar tudo, uma pré-produção, que a gente preparasse todo o material que a gente ia precisar. Ah, tem um batom vermelho que chama a atenção nesse quadro? Então, temos que ter um batom vermelho. Temos um tecido de uma cor, temos uma banana, um abacaxi, né? E aí eles puderam observar os adereços, selecionar e pesquisar também, né? A gente usou a favor as redes sociais, né? Então, também tem 2 imagens ou 3, né? Me corrijam, que a gente tem filtros. 2. Hã? Do Instagram. Que eles me ajudaram a gente a pesquisar como que a gente conseguiria filtros para fazer o Abapuru e os operários, né? Foram os 2 quadros. Então, foi uma grande brincadeira. Eu acho que a gente aprendeu muito, né? No final, acho que tiveram vários desdobramentos desse vídeo. Um deles foi uma instalação que a gente fez do Abapuru no próprio núcleo, que eles fizeram, e eles podiam se inserir no quadro do Abapuru. E, enfim, na apresentação que eu fiz, eu tinha até uma imagem disso acontecendo, que ficou lá no núcleo em exposição. E esse vídeo que a gente ficou muito orgulhoso, apesar de ser um dia, a gente acho que falou um pouco sobre tela verde. O que mais? Meninos, vocês me ajudam. Bom, a gente também usou várias telas também, como o tio falou, filtro do Instagram. E a gente fez tudo isso em um dia, com a ajuda de todo mundo do núcleo. Que também, o batom vermelho, a gente conseguiu com uma aluna do teatro também. Foi bem difícil de achar, mas ela também encontrou na bolsa dela. E também com esses
lindos alunos aqui, a gente também conseguiu ajudar muito na produção também. Eu só queria agradecer essa oportunidade de estar aqui e falar que foi um filme prazeroso de fazer, foi bom, é só isso mesmo. Foi muito bom participar desse vídeo aí com esses professores maravilhosos que a gente tem. Foi difícil, foi. Fizemos esse vídeo com tanto carinho que a gente sente pelo esse estilo maravilhoso que a gente tem no Núcleo de Arte Leblon. E amamos vocês. Eu trouxe eles para me elogiar ao vivo, tá vendo? Tio maravilhoso. É a escola do afeto, né? Mas principalmente. Mas é um time maravilhoso, eu agradeço. Eu acho que eles são alunos maravilhosos também. E eu acho que o exercício era esse, pegar o personagem, né? A Isabela tem até um que a gente sempre ri, quando um dos quadros da Anita Malfatti, que ela pegou a personagem, né, e entendeu qual era a expressão da personagem, né? Para se colocar no lugar do quadro, precisava entender, olhar de verdade. Não, mas calma aí, é a mão direita ou é a mão esquerda que está em cima? Quem é que está na frente, quem é que está atrás? Então, eles como fizeram um trabalho de detetive em cima desses quadros. E aí eu senti que minha tarefa estava super bem cumprida, relacionando a Semana de Arte Moderna, apresentando esses quadros para eles e com essa grande tarefa de pesquisar. Acho que é isso. Maravilha, obrigada a vocês. Como o André falou, né, o filme foi exibido na Mostra Geração do Festival do Rio, assim como o filme feito pela Escola Bolívia. E, além dessas duas produções, né, a gente teve 11 filmes realizados por escolas da Rede Municipal do Rio que foram selecionados para o festival, né? E aí acho que é importante a gente falar que existe uma história nessa rede, né, de cinema e educação, né, de produção de filmes na escola, né, o projeto Cineclube da Escola, que existe desde 2008, né, que foi um dos grandes incentivadores disso, né, com eixos de formação de professores, de ação cineclubista, né, de acervo de filmes nas escolas. E acho que assim o resultado é um pouco esse, né? A gente vê professores que estão aí há muitos anos, né? O tema dessa mesa, Escola, Câmara, Ação, é o tema de um programa da Multirio, né? E a Lídia já participou desse programa, né? Então, vou só te apresentar aqui, Lídia. A Lídia é mestranda de ensino de História na UFRJ, graduada em História pela UF e pós-graduada em Fotografia pela Unigran Rio. Trabalha na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, no ensino fundamental 1 e 2, como professora de História e desenvolve projetos de audiovisual. Eu gostaria de agradecer esse momento de estar aqui, porque, assim, eu trabalho há muito tempo na Prefeitura do Rio, já sou aposentada em uma matrícula e continuo com a outra. E, assim, a Multirio faz parte da minha história dentro da rede. Porque, lá atrás, quando eu comecei na prefeitura, eu entrei depois que a Multirio foi fundada. Mas, assim, eu conheço a professora Simone, eu conheço muita gente de muito tempo que sempre vem estimulando a gente a pensar no futuro. E aí, eu até conversei com a Joana, que, voltando a estudar agora para fazer o mestrado, e eu escolhi voltar a estudar para poder falar de audiovisual. E eu vou falar da Multirio, eu vou falar de todos os festivais, e eu vou falar da importância da gente capacitar os alunos a entenderem o que é o audiovisual. Porque o ato da gente fazer um filme dentro da sala de aula, um curta, é o ato da gente criar uma nova linguagem, ou melhor, trazer para dentro da escola uma linguagem que está aí. Não dá mais para negar. Quando as pessoas falam, pega o celular e tira da escola, pega o celular. Gente, a gente tem que educar os alunos. Assim, é uma briga que eu tenho na escola, porque a gente pode tentar fazer essa educação. Por quê? Porque eu sou professora de História, e o que eu mais vejo dentro da sala de aula de História é aluno trazendo coisas que eles viram na rede, horrorosas, achando que é verdade. E como eu sou professora de História, essa transposição do saber escolar para o saber público, porque o que a gente faz em novela, faz em filme, é o saber escolar para um saber público. É muito perigoso. E quando você intui o aluno, ensina ele pesquisar, pensar para que aquilo está sendo feito, para quem e por quê, você está criando um cidadão capaz de ser crítico. Então, assim, eu tenho um filme de zumbi? Tenho, com mais de 200 mil visualizações, mas eu também tenho filmes como esse, com os alunos, onde são eles.
como é que eu trabalho? Sempre eu fiz isso. Eu pego, dou a disciplina lá, a matéria, o conteúdo, e depois eu proponho a eles que eles façam alguma coisa em cima desse conteúdo. É a transposição do saber escolar para o saber público, porque depois esses vídeos vão parar na internet e vão ser assistidos pela família deles, por outras escolas. Então, isso é muito importante, porque o audiovisual deixou de ser uma ferramenta. Eu não uso mais essa palavra ferramenta. Tanto é que as universidades agora, no primeiro período de pedagogia da UERJ, da UFRJ, tem essa disciplina tecnologia. Ela está aí, não tem mais como ninguém falar, não pode. E não vai tirar espaço de professor nenhum. No momento em que eu ensino para os alunos lá, pego a apostila da Rio Educa, está até na minha mochila ali, lá na página 37, que fala sobre a língua tupi, que ela está presente, e a gente está aí falando sobre os povos originários, sobre tantas coisas que vêm tentando atacar essa gente que já estava aqui e que faz parte da nossa formação. A gente pode pegar esse conteúdo e replicar ele de uma forma saudável, que é num curta como esse que foi feito. Eu nunca tinha trabalhado com ensino fundamental 1, eu trabalho há 28 anos na rede pública municipal, e eu sou aposentada e eu trabalho ainda na Grécia. E aí eu tive que completar a carga horária. Eu só estou falando um pouquinho do como é que eu cheguei aqui, porque, para mim, também eu fiquei assustada. Eu sou da Escola Grécia, isso. E eu fiquei muito assustada quando eu fui parar no Fundamental 1, porque, assim, é outra realidade. O professor que é do Ensino Fundamental 2, ele não tem ideia de como a peneiragem, como é o construir do cidadão que chega lá no meu 6º ano, no meu 7º ano. É uma coisa de formiguinha mesmo. Então, assim, e eu fui pegando as apostilas, né, o Rio Educa, e fui vendo que tem muita história local, tem muita coisa de construção da cidade do Rio de Janeiro, que, quando chega lá no Ensino Fundamental 2, a gente se pega no livro, né? A gente vai lá e dá história da história do mundo, história da Europa, história. E ali, não. Então, a partir dessa questão de que eu tinha que ser professora do Ensino Fundamental 1, ali naquele momento, né, eu perguntei para a coordenadora se eu poderia desenvolver com os alunos, porque eu tenho 12 turmas lá, essa questão do audiovisual e da fotografia. E ela permitiu. E aí, cada turma ela tem o seu videozinho. Dessa vez, passou o vídeo do Tupi para o Festival do Rio e o vídeo Anubis, que é em cima da mitologia egípcia, que é da Grécia. A gente foi convidado para trazer o do Anubis. Mas só esse ano a gente também colocou um falando sobre Covid, e que me deu muita satisfação. Por quê? Porque eu pude ali provar como o aluno, quando ele é orientado pelo professor, ele pode pesquisar o que ele vai utilizar no vídeo. Porque ele pode ir lá para a internet e pesquisar 200 mil coisas, mas ele tem que saber selecionar o que está ali publicado, se é verdade, se não é, qual é a referência daquilo ali. Então, foi muito legal aquela pesquisa ali, para que eles entendessem quanta coisa bacana tem e quanta porcaria também tem. E é verdade isso. Porque o que mais a gente tem acesso é aluno trazendo conteúdo, conhecimento de coisas que estão sendo feitas fora do olhar do professor. E eu não estou dizendo que a gente quer ser cineasta, não. Eu estou dizendo que a gente quer ser o orientador. O cara que chega e fala, para que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Isso vai levar a que lugar? Entendeu? E dá a dimensão de que o audiovisual é uma construção que ela é perpétua. Eu posso apagar do meu celular, mas já posso ter passado para o companheiro ali, e o companheiro ali ter reblogado, e aí ficou. Então, dá essa responsabilidade para o aluno, dá essa capacitação para que ele enxergue como aquilo é feito, o ângulo. Eu estou aumentando uma pessoa, estou diminuindo uma pessoa conforme a câmera está. Eu estou botando a pessoa triste ali e posso tirar fora do contexto. Quando você ensina isso para um aluno, você está botando ele dentro dessa questão que a gente nunca mais pode passar, a gente que foi da fake news. Foi pedaço de vídeo, pedaço de áudio, vídeos sendo feitos à deriva e sendo passado. A gente entrou num buraco contra a vacina. Eu trabalhei numa escola que todo mundo era vacinado. Agora, quando a prefeitura começou a mandar as pessoas para serem vacinadas, a gente viu que as pessoas estavam com a caderneta atrasada. Foram 6 anos de atraso, de buraco. E eu não estou falando de política, não. Eu estou falando de humanidade, porque a gente tem que preservar a humanidade. E a gente tem que preservar a humanidade onde? Dentro da escola. É um espaço seguro, onde tem professores capacitados, pessoas capacitadas, para que isso seja feito de uma forma coerente. E, na minha opinião, e eu não abro mão disso, o saber ele é compartilhado. Eu não sei mais do que eles. A gente troca saber. O currículo oculto vem de fora e eu tenho que saber escutar o currículo oculto, que é as histórias que eles trazem, o que eles querem falar e trabalhar ali, tirando a verdade, a mentira, separando. E o audiovisual
dá para fazer isso. E eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento, comemorando os 30 anos da Multirio e vendo tantas pessoas bacanas que eu conheço há muito tempo. E é isso, pessoal. É mais ou menos isso. Então, rapidinho, só porque foi o primeiro filme deles, eles são do 4º ano. A coordenadora Roberta permitiu que eu, na escola, trabalhasse com audiovisual, com fotografia. Então, depois que eu dei aula lá sobre as línguas originárias, por conta da Lei 11.645, aí é 10.639 também, que a gente teve que falar mais ainda. A gente sempre fala, sabe, gente? Inclusive, a escola tem um projeto em cima dessas questões muito bacana, a Grécia também. Só que esse ano a gente teve que fazer produções em cima disso, né? Então, mais ainda. E a gente fez. E aí eu peguei essa parte dos povos originários e da língua e trabalhei com eles. Então, assim, o audiovisual com eles foi feito... Eles pegaram a câmera, filmaram um pouco e tal, mas uma parte mesmo técnica, eu não vou negar, fui eu quem fiz. Por quê? Porque eles são muito pequenos e é uma escola que eu não tinha um laboratório igual tem na Grécia, porque é uma escola nova. Eu fui para lá em junho, não é isso? Junho que eu fui para lá. É a Bolívia. A Grécia já tem outro patamar, porque a gente já está dentro de um núcleo, a Grécia já está dentro de um núcleo de audiovisual. A gente já consegue organizar até festivais, comandar festivais com outras pessoas, com outros grupos. A gente agora... Isso. A gente... Então, e o Luiz Cláudio foi quem me introduziu no audiovisual. Isso. E a gente, ontem, dia 16, passou o vídeo deles lá na Vitória da Conquista. O vídeo deles foi parar lá, no festival deles, por conta a gente coloca, e a gente faz isso. E eu acho importante que a gente divulgue, sim. Então, só estou falando isso porque assim, eles vão ficar tímidos, porque, para eles, é uma coisa muito nova, entendeu? Já para a Grécia não seria. Isso. Foi muito bom, né, fazer isso. Faz a gente aprender muito do que a gente não sabia. E era só isso mesmo. A Alice vai contar a história de como é que foi passado o filme na casa dela, porque ela me contou. A minha mãe ficou sabendo por causa do grupo da escola que a gente tinha feito um filme. Aí eu fui para a casa dela e ela perguntou se eu tinha feito esse filme. Eu falei que sim, que estava no grupo da escola. Aí ela foi lá no grupo da escola, viu o vídeo e falou que a gente ia fazer um cinema para inaugurar o nosso filme da escola. Aí minha mãe fez pipoca, fez brigadeiro, fez docinho para a gente comer. Foi muito legal, homenageando a língua tupi-guarani. Foi muito legal, foi muito divertido. Foi como se eu estivesse sendo homenageada, não só eu, como a minha turma. Foi muito legal minha turma sendo homenageada, não só a nossa, como todas as outras que estavam lá. Foi muito incrível ver todas as outras turmas e a nossa também. Foi muito incrível. Só um pouquinho. É sobre isso. É sobre dar protagonismo para os alunos. É sobre falar para eles que é possível. A escola pública municipal, ela é riquíssima. A gente, com o celular, a gente não precisa só proibir. A gente pode utilizar o celular para fazer vídeo. Pode utilizar o celular para falar para ele, ó, dá para fazer coisas boas com o celular. Então, o proibir, sem ter outra alternativa, não é a solução. Uma faca, ela tem duas funções. Ela pode matar uma pessoa, como ela pode salvar uma pessoa. É a forma de usar. E quando o professor entende isso, e ele entende que esse saber que ele tem
pode ser compartilhado com o aluno e do aluno com ele, é fantástico. Quando o André falou assim, muitas das coisas, os alunos que... Na Grécia tem coisas que eu falei, não sei como vou fazer isso, não. Peraí, Lídia. Rapidinho. O peraí, Lídia, é maravilhoso, porque você ficou escutando. Como é que ele vai solucionar aquilo? É dar protagonismo, é da autonomia, é dar companheirismo. Até a professora Simone vai lembrar, a gente ganhou como vídeo do ano, no ano da Multirio. E aí a gente ganhou uma visita na Multirio, com van, com tudo direitinho, para passar um dia na Multirio. Mas no dia anterior, a mãe de uma das meninas que fez o vídeo morreu de câncer. De noite, já estava assim, Lídia, a gente não vai, não. Eu falei, não vai, não? Por quê? Ah, a mãe da Sofia morreu. Aí eu, morreu? Estava com câncer. Se ela não vai, a gente também não vai. E isso, é sobre isso. Não é sobre fazer o filme, aparecer em algum lugar, não. É sobre esse elo, esse afeto que tem ali, de um ajudar o outro. Não tinha um batom, peraí que eu vou ali ver com a colega. Não tinha isso, não tinha aquilo. É isso. Quando você transforma um trabalho como esse, além de passar o filme é bom, sim, o produto é bom, acho que tem que ter o produto, mas o ato do pedagógico, do fazer, é muito importante. Ele marca a vida de um aluno que teve ali. Aquilo é um produto dele, ele que fez, ele estava junto, ele deu opinião. Tem um menino autista no vídeo. Aí ele não conseguia decorar a palavra de jeito nenhum. Aí, foi você? Falou, ô tia, dá o papelzinho para ele com o nome escrito, ele sabe ler. Olha isso. Ô tia, dá o papelzinho com o nome escrito ali. Naquela gritaria toda dos 36, a gente fica assim, né? Eles, tia, faz isso. É isso. Obrigada, Lídia. Obrigada a vocês. E se a gente está falando de cinema e educação, né, eu estou aqui do lado da Maria Alva Monteiro, que é uma pioneira, né, assim, nessa história no Brasil. E a gente fica muito feliz de ter você aqui nessa mesa. Maria Alva é mestre em filosofia pela PUC-Rio, pesquisadora e professora, fundadora do Cineduc, uma das organizações pioneiras no campo do cinema e educação no Brasil. A entidade trabalha há 53 anos com cinema e educação, através de formações, criações de materiais didáticos, publicações, produções audiovisuais e organizações de festivais, entre outras atividades. Obrigada. Gente, eu estou muito contente, viu, de estar aqui hoje, porque vocês estão falando de tecnologia, né, de vídeo. Eu, quando trabalhava com os alunos, trabalhava com Super 8. Alguém já ouviu falar o que é Super 8? Tá? Uma película de 8 milímetros de largura, por isso que era Super 8. Tá? E eles montavam o filme numa traquitanda pequenininha assim, depois colavam, separavam um durex pequenininho próprio para montar o Super 8. E os professores, nessa época, eles tinham medo de botar a tomada na parede, com medo de levar choque. Olha aí. Era uma coisa impressionante. Quando eu levei um projetor 16 milímetros, o dobro do Super 8, o 16 milímetros, para projetar filme, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu passei filmes para ver a reação dos alunos, né? Muitos nunca tinham visto um projetor 16 milímetros. Isso aí parece aparelho dentário, falava. Não sabia se a imagem saía da frente do projetor ou de trás. Entende? Isso eu descobri na prática com eles, entende? E essa coisa que você falou aí, o processo é muito mais importante do que o trabalho final, do que o produto final. É o fazer que é muito importante. Você perceber isso, que todo mundo tem o direito de fazer e pode fazer. Enquanto está fazendo, você está aprendendo também, né? Então, gente, é muita história para contar. Eu estou muito feliz porque eu acabei esse ano de escrever o livro sobre o Cineduc. São 53 anos que fazemos agora em dezembro. Começamos em 1970. Veja bem, a instituição começou na época da ditadura. A sorte que eu trabalhava na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e fui acolhida pelos braços do Dom Ivo. Eu estou meio gripada. Os bispos da conferência eram muito libertários. Havia a opção libertadora
da Igreja Católica, né? Então, a gente tinha os braços da CNBB para acolher o Cineduc. E nós fomos chamados de comunista, por isso, porque trabalhamos com liberdade, com a sociabilidade do processo de educação com cinema. O Frei Romeu Dali chegou a se esconder, Dom Helder Câmara também chegou a ser exilado lá para o Recife. Todos esses foram os meus mestres naquela época. Então, nós tivemos muita sorte. Foi um projeto que começou na América Latina, pioneiro, onde não existia nada na América Latina com relação a isso. E o criador do processo, ele dizia, ver é tão importante quanto ler. Então, enquanto você estiver aprendendo o alfabeto da leitura, aprende o alfabeto da visão, né? Não só da escrita. Isso foi muito importante, porque Paulo Freire já dizia isso, né? Primeiro é a leitura de mundo. Por mais que os evangelhos falem, primeiro é o verbo, antes do verbo nós temos a imagem. Isso é verdade. Essa coisa de dizer, primeiro é o verbo, é uma metáfora, na realidade, né? É uma coisa de dizer que Jesus falou a palavra, mas a imagem já tinha ali. Ver o mundo é primeiro do que ler. A palavra foi criada depois. Você vê, então, a criança, quando ela nasce, ela já está vendo isso tudo. O bercinho onde ela fica, a maneira como a mãe se comporta com ela, se aproxima ou se afasta, tudo isso tem a ver com o ver. A palavra vem depois. Então, quando a gente entra na escola e só aprende a palavra, a gente está fazendo a metade do conhecimento da criança, na realidade, né? Então, hoje, nós estamos numa época importantíssima, onde a visão e a audição do audiovisual passou a ser muito importante. Agora, a gente também tem que ver nas mentiras de tudo isso, né? Então, a gente precisa saber selecionar o que nós estamos vendo, e isso é preciso aprender, né? Aprender a ver é muito importante. Quando eu hoje perguntei aí na primeira mesa que aconteceu aqui, se a educação do olhar que tem aqui no museu, eles tinham aula de cinema, ele disse que não tinha. Então, isso eu acho sério, muito sério, porque é uma arte como é a pintura, como é o teatro. O cinema é uma arte, ele não é só diversão, não é só questão de filmes comerciais, não é só publicidade. Quanta coisa ruim a gente vê na TV. E a gente aprendendo, a gente vai poder selecionar o que é bom e o que é ruim. Então, quando você, hoje em dia, pergunta quem é Nelson Pereira dos Santos, quantos aqui saberão? Poucos, garanto. No entanto, foi um dos maiores cineastas brasileiros, né? Quando ele fez o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um grande livro, um grande escritor, ele transformou aquilo num filme genial, que foi premiado no Festival de Cannes, no Festival Internacional. Então, eu acho que a gente também esquece que existem os mestres do audiovisual e os mestres do cinema que têm que ser estudados na escola, tanto quanto os músicos, quanto os escritores, também temos que estudar esses que são parte do audiovisual. Então, gente, a história do Cineduc está aqui. Foi um trabalho danado para fazer, porque se mistura muito com a história da minha vida também. Eu comecei a fazer esse projeto por causa desse cubano que morava no Equador, e, quando eu estava na Conferência Nacional dos Bispos, eles pagaram a minha passagem para eu ir lá nesse grande congresso chamado Cinema e Subdesenvolvimento. Lá eu conheci esse educador, que era um cara muito rígido. Tem que aprender a ver. E só queria trabalhar com os pobres, os carentes, que eram totalmente dominados pelos americanos, para aprender a olhar da forma que os americanos queriam. Então, ele era muito rígido nessa questão. Quando eu comecei a trabalhar com as escolas
católicas aqui no Rio de Janeiro, ele foi meio contra, né? Porque eram escolas que pagavam para o Cineduc, nós pudemos sobreviver. E ele queria que a gente fosse direto com as escolas das favelas, né? Que não podiam nem pagar a gente. Então, a gente começou, depois é que fomos para a favela, aí fomos também. Mas isso foi muito importante, né? Porque a gente começou com essa questão dos valores humanos, que é uma coisa da própria Conferência Nacional dos Bispos, né? A gente, antes de tudo, eram os filmes que estavam ligados aos valores humanos, né? A liberdade, a solidariedade das pessoas. Então, o Cineduc, esse era o projeto fazer cinema com essa visão de valores humanos, entende? Então, isso eu acho que foi muito importante, porque não foi só o fazer pelo fazer. Eu acho que essa coisa, por exemplo, que o André falou aí, isso é muito importante, gente. A gente entender a obra de arte e você processar esse conhecimento, entendendo qual é aquela obra. Quem foi Anita Malfatti? Não basta você imitar o que foi feito ali, você tem que conhecer também, né? E isso é muito importante. No audiovisual, principalmente, que nós estamos recebendo muita coisa ruim no audiovisual. A qualidade, por exemplo, das novelas brasileiras piorou de uma forma absurda, não é? Então, eu acho que esse espectador que pode ter um olhar crítico, que ele vai aprendendo, não é? Ele vai poder selecionar aquilo que ele vê. Então, acho que eu estou meio entusiasmada de poder falar isso aqui, porque eu estou aliviada por ter deixado essa história escrita no livro. Tá, gente? Então, vou parar por aqui e esperar as perguntas, que são as mais importantes, tá bom? Muito obrigada, Maria Alva. É sempre muito bom, uma honra ter você aqui. Queria saber se a gente tem perguntas da plateia. Temos alguma pergunta? Ou se também vocês quiserem se perguntar entre vocês. Ou fazer alguma pergunta para os professores. Eu queria falar sobre... Quando a senhora falou dos movimentos sociais, da questão de fazer documentário para os pobres, hoje o cinema tem a gente, os professores, eu, Luiz Cláudio, tem uma galera que está tentando fazer esses documentários e mapeando essas regiões, a história local, que é tão importante, como é que você fecha um cinema no subúrbio, que é uma coisa assim que é muito grave, como você simplesmente derruba um conjunto de casas para passar uma via, sem levar em consideração a história. Então, esse cinema de documental para essas populações carentes, mais afastadas, ele está sendo retomado até na sala de aula, porque eu tenho tentado fazer isso também, em relação à história local, o Luiz também, porque eu acho que a gente não dá voz a ninguém, a gente possibilita que as pessoas tenham voz, né? A gente possibilita levar a voz dessas pessoas. Então, isso é muito importante, se ver, estar ali, fazer presença. Então, eu só queria fazer essa pontuação, que eu acho muito importante, na sua colocação. Então, é o seguinte, quando a gente trabalhou no Morro do Catumbi, naquela época era uma favela diferente do que é hoje, também tem que ver isso, né? Mas a gente propôs eles fazerem um filme sobre a favela, sobre eles mesmos. Eles não queriam, porque achavam que aquilo era feio, ia ficar feio aquele filme. E acabamos conseguindo convencê-los, né, que não eram eles mesmos. E aí foi um sucesso. O filme acabou passando em Festival Super 8, lá em Curitiba, né? E eles adoraram fazer, porque era se ver na tela. Isso foi muito importante, viu? Que aí a gente mostrava, por exemplo, se você vê uma janela com flores na janela, tudo bem, mas o cinema que a gente vê despreza isso.
Ele pega, quando mostra a favela, vai mostrar a vala negra, vai mostrar o esgoto que ninguém trata. A televisão faz muito isso, entende? Bastava você virar um pouquinho a câmera e mostrar que ali tinha uma janelinha com flores, com a cortinazinha, né, de renda. E isso eles viram, eles presenciaram essa maneira de você se olhar, né, se ver a si próprio com a câmera, que foi muito importante também. Em 2021, a gente fez um documentário lá no Núcleo de Arte Leblon, em parceria com a Escola Municipal Jorge Pfister, e a gente fez sobre a Rocinha, com o professor de Geografia. E a gente fez esse trabalho justamente que os alunos iam produzir as suas imagens na aula de Geografia, das suas janelas da comunidade. E foi um trabalho belíssimo. Assim, a gente queria que eles mostrassem quais eram as belezas da Rocinha, quais eram os cantos preferidos deles. E foi assim um trabalho, enfim, que ele comunga com essa ideia que você acabou de apresentar de uma maneira bacana. Eu acho que também tem que se ver muito filme, né? Uma das coisas que eu faço questão nas aulas de cinema é ver cinema. Como é a mesma coisa com a leitura, você tem que ler muito para conhecer o que é a escrita, né? A literatura. A mesma coisa é com o cinema. Os grandes cineastas, todos, viam muito filmes. O Cineclube, né, Simone, que você é tão importante nesse projeto, o Cineclube fez a minha cabeça. Eu tenho um capítulo do livro que diz: "O passado me condena", que foi justamente o Cineclube que me trouxe tudo isso. O Cineclube, a maneira de você trabalhar no cine é diferente do professor. O professor professa o conhecimento, né? No Cineclube, você ouve primeiro, vê, passa o filme e abre o debate. É a opinião e a visão e interpretação das pessoas diante daquele filme. Eu me lembro que tem um filme muito engraçado chamado Minha História, não, Velha História, que é um desenho animado, uma animação muito engraçada, que é baseado num poema do Mário Quintana, que se chama Velha História. É uma graça o filme, é narrado pelo... Acho que está no Porta Curtas. Narrado pelo... Como é o nome daquele ator, meu Deus? Ai, meu Deus, esqueci agora. Marco Nanini. E ele vai, pesca um peixinho, né? E aí se apaixona pelo peixe, tira o anzol da boca do peixe, limpa todo, bota ele no bolso e virou amigo dele. Todo lugar que ele ia, ele levava o peixe. E no café, ele tomava café, e o peixe tomava suco de laranja, e andava por aí. Um dia ele falou: "Não, eu não posso ficar mais tempo. Seu pai, sua mãe, sua tia solteirona, todos devem estar esperando por você e você não aparece." Aí ele fica muito triste, vira para o lado assim e joga o peixe de novo na água. E o peixe morre afogado. Termina assim o filme. Olha, eu nunca esqueço os debates que eu fazia com esse filme. E aí? Peixe morre afogado? Que história é essa, professora? Peixe não morre afogado. Aí vira assim a outra assim: "Não entendeu nada, isso é um poema." E você deixar eles falarem primeiro, cada um tem uma visão do filme. E você dizer: "Não." Aí a professora diz assim: "Não, isso saiu do seu habitat." A professora fala assim. Não é? Se vacilar, eu estou voando com peixe. Eu vou apanhar quando sair daqui. Mas tem essa história, não tem? Você ouvir. E isso é a formação cineclubista que eu tive. E foi aí que eu botei no Cineduc essa história. Eu tenho um papel enorme, assim, folheto, conselhos para uso do filme. Primeiro, nunca dizer o que ele se trata, do que é o assunto. Só o título, mais nada. Que cada um vai dizer o filme daquela maneira, de acordo com a sua história de vida. Oi? Está no livro.
Então tá. Peixe, bom refogado? Tá bom, gente. Temos mais perguntas? Olha, eu queria fazer uma colocação. A gente está fazendo 30 anos, né? A Multirio está fazendo 30 anos. Vou ficar emocionada, porque faz parte da nossa história, né? Quando a gente começou, eu vou ficar emocionada. Quando a gente começou, chegaram as câmeras, né? Super 8, não é Super 8? Acho que era Super 8 ainda. E aí, a Multirio deu muito apoio a esse trabalho que a gente desenvolveu, né? Somos todos assim muito criativos, seja na escola regular, seja nos núcleos de arte, que tem quantos anos os núcleos de arte na rede e muitos não conhecem, né? Esse trabalho que a gente consegue desenvolver nos núcleos, na Escola Grécia, com o apoio do Luiz Cláudio, que é da Escola Grécia. Eu vi surgir o núcleo de arte, eu vi o Luiz Cláudio começar a trabalhar no núcleo de arte Grécia. Eu sou do núcleo de arte Copacabana e sou fã do trabalho dele. Nós todos aqui nos conhecemos, né? Eu sou do núcleo de Copacabana e o Brilhante do núcleo do Leblon, mas tem alguns núcleos, né? No Rio de Janeiro, deveria ter mais. Mas o Luiz Cláudio, ele começou com esse trabalho na Escola Grécia, né, do Núcleo de Arte Grécia, e ele é professor da Grécia também, né? Ele fundou um cineclube chamado Subúrbio em Transe, né? E eu, que sou de Copacabana, que já coordenei o núcleo de Copacabana, convidei o Luiz Cláudio para fazer parte da minha equipe. Ele disse, Deu não. uma confusão isso. Não, porque eu não vou sair do subúrbio, né? Não é muito chique isso? Eu fui provocada pela Tereza, né, pela fala dela. A Tereza me ligou e falou assim, olha só, eu não quero nem saber. 30 anos da Multirio, eu vou. Não sei se tem convite, se não tem, eu vou. E eu falei, você e muitos que estão aqui, né, a gente tem que estender o tapete vermelho para vocês chegarem. Vocês não precisam de convite, né? Vocês já são parte dessa história. Então, quando ela fala, né, do Luiz Cláudio e de todo esse povo, né, que se mobiliza e que mantém viva, acesa essa chama, né, que a minha questão até era sobre isso, né, de se ajudar, de, né, construir um caminho, construir saberes que não estão na cartilha nossa da escola, né? Então, esse pessoal que vai e busca formas de trazer o cinema e fazer o cinema entrar na escola pela porta da frente, e não como um coadjuvante para ensinar tal coisa, porque essa é a relação mais comum, né? Vou usar o filme para trabalhar tal, vou usar o filme, como a gente faz com a literatura também ao longo da história da educação, né? Mas quando você fala, não, o filme é o objeto de conhecimento com o qual eu estou trabalhando, você inverte a lógica e você abre outras portas e outras possibilidades de trabalho. Então, acho que é muito bacana quando a gente consegue, né, se rever nessa história. Acho que a Multirio, ao longo desse tempo, também foi um ponto de encontro, um ponto de reverberação de tudo isso. A própria ECA, né, a Escola Cameração, é um momento em que se dá conta de que há uma produção forte na rede, que precisa ser compartilhada, porque, às vezes, o filme é feito na escola e a própria escola não conhece aquele filme, não é? Então, acho que, sim, tudo isso se junta, tudo isso faz, né, uma grande teia. Exatamente. Então, assim, o que eu acho que é importante a gente tirar disso tudo aqui, e vocês que estão também na escola, né, vivendo essa experiência, é que a gente, nesse processo todo, uma coisa que eu aprendi, que eu vejo nos meus colegas, é que quanto mais a gente divide aquilo que a gente tem, mais a gente multiplica. Então, essa experiência que vocês vivem, que vocês possam multiplicar para os outros. O Luiz Cláudio é um pioneiro também nessa condição de descobrir caminhos, de trabalhar junto com os outros. Eu me lembro, né, de uma professora de Santa Cruz, que saía da escola e ia lá para a Vila da Penha, para o Núcleo de Arte, para o Luiz Cláudio
mostrar para ela como é que juntava a imagem com o som, que ela sabia fazer a imagem, mas ela não sabia juntar a imagem com o som, fazer a edição, né? Então, esse é o processo. Eu acho que essa, assim, a minha intervenção aqui era só para ratificar, para dividir essa emoção, para contar que você está aqui porque você queria estar aqui muito e que a gente está muito feliz com tudo isso e que a gente aprende sempre, né? Nunca a gente para de aprender. A gente está sempre aprendendo e quanto mais a gente multiplicar, mais a gente vai aprender. É isso. E só para fazer uma colocação, o meu filho foi meu aluno na escola Grécia, meu filho e minha filha. Aí a menina foi para o Pedro II, o menino foi para uma escola da Cefet, que tem ali em Maria da Graça. E lá tinha aula de filosofia, tem aula de filosofia. E aí ele levou o audiovisual para dentro da aula de filosofia, porque a galera não gostava de filosofia, ele não gostava de filosofia. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí ele falou, mãe, eu não posso pegar lá o Aristóteles, o Sócrates, e fazer um filme, não? Eu falei, não sei, senta e vê se tem como colocar. E eles levou e fez, e até hoje eles fazem audiovisual na filosofia a partir dali. Então, gente, a gente começa aqui, ó, pequenininho. Eu nunca tinha tido a oportunidade dos pequenos, hoje eu estou tendo. Mas é ali que começa. Eu acho, igual os movimentos sociais, as leis só aparecem porque os movimentos sociais surgem e fazem com que as coisas mudem. Porque tudo que está aí, de revolução, de coisa boa, foi por causa dos movimentos sociais. E a escola também faz esse movimento. Esse movimento de levar o audiovisual, desde o pequenininho até o grande, tem que surgir, e a escola é esse espaço. E eu queria só colocar aqui o Luiz Cláudio, ele também me incentivou a fazer audiovisual, porque o pessoal ia para dentro do banheiro em 2006, 2004, furar botar piercing dentro do banheiro, no nariz, na orelha, e a gente começou a fazer campanha que aquele era perigoso, e toma ali dia a dia, palestra, nada. Aí ele falou, pô, tu não quer tentar fazer um vídeo com isso, não? Eu falei, eu não sei, vamos tentar. E aí os moleques começaram a produzir, pesquisar para poder fazer o vídeo. E aí acabou a história de se furar, porque quando eles iam lá e pesquisavam lá na internet, pesquisavam nos livros, que podia pegar, perder a orelha, perder o nariz, vendo os vídeos, vendo as coisas que eles estavam vendo, e depois produzindo um vídeo sobre isso, mudou. Porque, às vezes, a gente fica muito preso, não estou falando que papel, livro é errado, não. Mesmo porque a gente lê vídeo, sabe? A gente lê curta, a gente lê filme. A gente pode voltar, então a gente está lendo, para lá e para cá. Mas é que, às vezes, a gente faz uns trabalhos tão bacanas que vão para o lixo. E, no audiovisual, ele está ali. E o processo de produção dele foi tão rico, pedagogicamente, quanto seria um cartaz, quanto seria uma produção escrita que, às vezes, está pendurado na parede e depois some, acabou. Entendeu? Então, fazer essa utilização, não como ferramenta, ó, vamos aqui, vamos gravar uma aula, não, mas botando ali um aluno para pesquisar como faz, por que é esse ângulo, por que está assim, cadê a luz, aproveita a luz que está aqui, é muito importante. Estimula eles a produzirem. Quando ele falou do batom vermelho, eu lembrei de quando eu fiz umas releituras do Magri. Aí a menina pegou, vou fazer. Eu falei, tá bom. Aí cada um fez a Frida, aí a menina discutiu que a Frida não podia ser preta, e a outra, muito inteligente, porque releitura, ela falou, não, tu não prestou atenção na aula? A Frida pode ser a cor que ela quiser, isso é uma releitura. E aí a briga, pum, parou ali. Fizeram a Frida, e a menina está lá com o tabuleiro de xadrez e o sobretudo. Eu falei, você vai fazer o quê? Eu vou fazer essa daqui, que era uma figura que era do Magri, que ele botava o tabuleiro de xadrez, segurava o tabuleiro de xadrez e um cachimbo. Aí eu falei, mas você não tem um cachimbo, eu não tenho como arrumar um cachimbo agora. É aquela gritaria para um lado e para o outro. Aí eu estou cuidando de um lado aqui quando vem a menina. Quando eu olho, está ela fazendo uma fotografia com cachimbo. Eu falei, você pegou o cachimbo onde? Você arrumou onde? Ela falou, Lídia, isso aqui é papel crepom. Eu moldei o cachimbo. Isso é criatividade, isso é iniciativa. E foi ali, entendeu? E funciona assim. A escola é esse espaço para fazer com que o aluno aprenda a trocar, aprender a ver como faz. É assim. Eu só queria pontuar aqui a questão que envolve a Multirio valorizando o professor e o nosso trabalho em sala de aula. Isso na década de 90, ainda com as câmeras Super 8, e eles fizeram interprogramas conosco. Então, colocando ali na TV pública, para todo mundo ver, valorizando o trabalho do professor, né? Então, eu sinto, assim, eu gostaria de propor algo, propor, que eu digo assim, é uma ideia, né, gente?
que isso voltasse a acontecer, que a gente voltasse a ser valorizado nesse sentido, né? Que o nosso trabalho aparecesse, porque a gente faz, né? Então, é uma ideia, tá? Gente, já me avisaram aqui há algum tempo que o nosso tempo mais do que acabou. Então, assim, queria apenas agradecer muitíssimo a presença de vocês. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, né? Eu fico aqui ouvindo e com uma pena de ter que acabar, de ter que cortar, mas eu acho que a gente pode continuar depois ali no corredor. Então, assim, muito obrigada a vocês. Foi muito gostoso e foi muito bom ouvir vocês todos aqui e assistir os filmes. É isso. Então, eu vou encerrar, então, nossa mesa, agradecendo muito a presença de vocês, essa tarde deliciosa que foi hoje aqui. Foi mais um marco dos nossos 30 anos, eu acredito, porque essa troca de experiências, essa troca de informações e conhecimentos que vocês trouxeram, as crianças aqui com a gente, mostrando que é para vocês, com vocês e sobre vocês, o que a Multirio faz. Então, agradecer também a todo mundo que está aqui com a gente nessa celebração. Eu não vou ler esse texto todo, não, porque já acabou meu tempo também. Eu só quero convidar todo mundo agora para ir lá para o auditório no 5º andar, que a banda da Conlurb vai realizar um showzinho para a gente, para homenagear a Multirio. Já está acontecendo. Então, só quero registrar esse agradecimento especial à Conlurb e também para a Ana Rebouças, coordenadora de comunicação integrada da companhia, que é uma grande parceira da gente, sempre nos beneficiando com esse show. Vamos lá, gente, porque é muito bom. Obrigada.